precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Galileia dos gentios, certo? Então aqui nós temos toda a geografia de onde iria aparecer, surgir, nascer, viver, crescer o Messias, certo? E no verso 2, no verso 1, não havia cimento e não havia vigas de ferro para poder você fazer uma construção como hoje. Estou aqui atrás por obrigação, viu? Estão vendo as ovelhas para frente. Olha, só ruínas, ó. Pois é. E Paulo, só o Espírito Santo que veio aqui então, né? Da Bíblia que eu saiba, sim. Você tem 4 gerações, na verdade, de Herodes. Você tem Herodes o Grande, depois você tem os seus filhos, que eram Herodes Antipas, Arquelau e Filipe. Depois você tem Agripa I e Agripa II. São 4 gerações da família Herodes e Agripa. Tem 4 gerações, certo? Então, Herodes o Grande, o iniciador da... Estamos aqui. Nesse local, não. Hello, Andressa. E aí, Andressa, o que você tá achando? Conhecia essa Cesaré Marítima? Não. Vou tirar o ponto aqui para ver vocês melhores. Estou muito emocionada, muito feliz. Como eu já dei o meu testemunho dessa viagem. E tudo muito lindo, tudo muito espiritual, tudo faz muito mais sentido agora. E essas ruínas aqui tem história. tudo aqui tem um pouco de história. E a dica que eu dou é: venham para Israel. Beijo. Olha como é que ele tá. Cadê, meu amor? Tem um pessoal por lá. Não. Era com Tibério. Ele construiu um templo a Tibério, tem uma placa de inauguração, né? Que é essa placa aqui. Que foi depois utilizada lá no teatro. É, a Feira da Amizade. Mas vai ter o retiro também? É, vai ter o retiro. Essa mais I need a second or two for New York. Primeiro vamos com o pastor Francisco, pessoal, depois nós vamos dar tempo para vocês tirarem fotos. 2 altares, um para Baal e o outro para Yahvé, o outro para o Senhor nosso Deus. E aí a história diz claramente de que eles fizeram com que durante o dia inteiro estivesse circundando em torno do altar esses profetas, fazendo todo tipo de ritual para que houvesse ali um fogo do céu sobre o altar deles e que Baal se manifestasse naquele lugar. Chegou ao ponto de que Elias disse: olha, vocês precisam ser mais enfáticos, vocês precisam orar mais, vocês precisam falar mais alto, porque talvez Baal não esteja ouvindo o que vocês estão falando, né? Talvez ele tenha ido de férias para algum lugar, ou houve um espírito de sonolência nele, e ele então não consegue acordar da sua letargia, né? Ou então ele foi fazer outra coisa, né? Mas eles chegaram a um ponto de se autoflagelarem, lançantearem suas costas com lâminas, né? Fazendo toda a evocação, e aquilo não aconteceu. Então Elias construiu um altar, né? Restaurou o altar, diz a Bíblia, e naquele altar ele clamou ao Senhor, depois de jogarem água
lenha sobre todo o altar, abrindo uma vala em torno do altar, ainda encharcando com água. E a Bíblia diz que naquele momento Elias clama ao Deus de Israel. E ao clamar ao Deus de Israel, fogo, uma saraivada de fogo veio do céu e consumiu o altar. E o que me chama a atenção ali não foi só a vitória de Elias sobre os 850 profetas. O que me chama a atenção ali não foi só o grande enfrentamento a ponto da derrota ser esmagadora, levando o povo a declarar: só o Senhor é rei, Deus, só o Senhor é Deus. Mas o que me chama a atenção naquele texto, que está aí exatamente em 1 Reis, capítulo 18, é que o altar foi restaurado. E aqui é a cidade de Ioquimeam, que nós passamos, o local, a cidade de refúgio, eu falei para vocês, na cidade dos levitas, tá certo? Então vamos agora cobrir 360 graus. Okay? Então nessa direção, na cidade de Haifa, okay? Nessa direção da água, eles tomavam só água do rio Piton, ou do rio, agora não esqueci o rio. Ai, qual é o nome do rio? Será que foi por aqui que o Eliseu mandou? Mas não. Já me lembro, então poucas fontes de água dentro, certo? Quando o Acabe desceu para pegar a carroça dele, a chuva estava para vir. E o que iria acontecer num terreno ressecado? Pedra redonda aí, ó. Olha aí. Tira foto, tira foto, tira foto. Tira. Tira. Parece que até mais, até o pai e a mãe, né? Não, depois foi as estrelas. A estrela e a lua e os 12 peixes. Olha que lindo. Os 12 peixes. Olha, ainda está vendo para ajudar os Aqui, mãe. Ajuda na máquina agora, né? Tudo é maquinário. Daniel, já me חמש? אוקיי. Vamos fazer isso hoje. Nós temos 2 hidroelétricas no Rio Eufrates hoje, e é possível você fechar simplesmente o Rio Eufrates das águas correrem lá, tá? Quem construiu isso daí foi o Saddam Hussein, tá? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, e saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses espíritos imundos, o que eles vão fazer? Eles operam milagres, operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá? Então estamos vendo nos dias de hoje, né, os reis de toda a terra se movimentando, né? Verso 15: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Tá? Então, primeiramente, o lugar. Tá certo? Agora vamos para o que vai acontecer nesse lugar. Isso daí então está em Apocalipse 19, a partir do verso 12, se não me engano, peraí, isso, verso 11, 19 e 11. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito em que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Por isso que então as vestes deles estão sujas, salpicadas de sangue. Ele pisa o lagar da ira de Deus, ou seja, pisa a cabeça dos seus inimigos. Quando você pisa a cabeça dos inimigos, como pisa o lagar das uvas, o que respinga nas vestes? Sangue, né? No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol. Vi um anjo em pé no sol. Que sol é esse? Dá uma olhada para fora. O sol que ele está falando é esse sol aqui sobre o vale do Armagedon, tá? E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Uma explicação. Queridos, sobre Israel, 2 vezes por ano, você tem a rota da imigração alada. Aves que saem da Europa Oriental, quando começa o inverno na Europa Oriental, lá na região da Ucrânia, Rússia e tudo mais, as aves levantam voo e saem do hemisfério norte, passam por Israel, vão para a África e descem até o centro-sul da África. Passam por aqui onde nós estamos, porque Israel é a conexão entre a Ásia e a África. Se lembram disso? E quando começa o inverno na África e vai ser então primavera na Europa Oriental, essas aves levantam voo lá da África e retornam e passam pelo mesmo lugar, que é Israel. Então, passar essa visão está totalmente ligada com essa realidade que nós temos 2 vezes por ano, que é milhões e milhões e milhões de aves passando por aqui. Entenderam? Ok. E o que elas vão fazer? Verso 16. Não, verso 18, desculpe. Para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que nele montavam, sim, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Tentou trazer Jesus e jogar Jesus lá de cima, né? Não é aquele lá longe lá não, que está mais perto aqui. Está aqui à frente, à direita à frente. Isso. Lá na ponta, lá em cima, o monte aqui à direita, à frente, onde nós estaremos dentro de poucos minutos. Isso, essa pedreira aí. Na verdade, agora nós vamos passar por debaixo do monte. Tem um túnel que corta ele. E o Quixon, né, nasce aqui. Tá em Nazaré. Olha, tu fica falando. Você tá em Nazaré, mas... A cidade onde Jesus morou. A cidade onde Jesus morou. É isso? Está falando lá em hebraico, ou sei lá que língua que ele está falando. Nossa, está subindo bem um monte mesmo. Não dá pra ver nada. Fiquei bem. Devolveu ao assistente
e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Aqui atrás de vocês está Nazaré, certo? Jesus, ele já tinha tido uma experiência na região de Jericó, quando ele teve a experiência de ser levado pelo Espírito Santo de Deus para o deserto para ser tentado. Logo após essa experiência que nós vamos compartilhar depois de amanhã, quando nós formos para o Monte da Tentação, na região de Jericó, nós vamos poder compartilhar com vocês a experiência de Jesus depois de 40 dias, 40 noites jejuando. Ele teve aquela experiência de ser tentado pelo diabo, no seu físico, no seu emocional e no seu espiritual. Mas diz o texto que depois que ele prevaleceu sobre Satanás, ele vem numa trajetória em direção da Galileia. Mas Jesus vem aqui em Nazaré. Ele chega em Nazaré e ele entra numa sinagoga. Eu não sei se vocês já têm um conhecimento litúrgico de como funciona uma sinagoga enquanto funcionamento da leitura das Escrituras. Mas não é muito distante das nossas liturgias, principalmente nas igrejas episcopais ou nas igrejas reformadas. Vocês sabem que nós temos a oração inicial dos nossos cultos, nós temos a leitura bíblica, geralmente nós lemos um salmo, não é? E depois nós temos a exposição das Escrituras. Dentro da sinagoga, acontece pelo menos 3 momentos muito interessantes. Os cânticos, e aí eles têm a leitura da Torá, que são os 5 livros da lei. Após a leitura da Torá, eles têm o que eles chamam de Haftorá. A Haftorá é a leitura dos profetas. É nessa hora que há a exposição das Escrituras. Provavelmente foi o que aconteceu aqui com Jesus em Nazaré, em uma sinagoga. Ele entrou, houve cânticos, houve leitura da Torá, e no momento da Haftorá, ou seja, no momento do texto dos profetas, deram para o Senhor Jesus exatamente o livro de Isaías. E ele então pega Isaías e lê. A leitura de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Né? E ele começa a ler, ele começa a ministrar, e ele começa, na verdade, redefinir o conceito profético de Isaías capítulo 61. E vocês sabem que o profeta Isaías, ele profetizou 700 anos antes de Cristo. E quando Jesus pega esse texto e lê o texto, ele está exatamente cumprindo as Escrituras quanto a quem ele é. E quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, o texto diz que esse Espírito está sobre ele com o propósito de evangelizar, de anunciar, de proclamar aos pobres libertação. Libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, queridos, é muito importante nós termos em mente, no coração, de que quando Jesus pregou esta palavra, ele gerou um impacto poderoso na vida daquelas pessoas. Todos ficaram fitando-os, admirados pela exposição do Senhor Jesus. Mas o texto aqui também fala algo muito interessante, que está escrito a partir do versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da sinagoga e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E o que aconteceu foi exatamente isso.
Trouxeram Jesus lá de Nazaré, arrastaram para cá e aqui, nesse monte, queriam precipitá-lo, ou seja, jogá-lo do penhasco. Não é? Mas não era a hora do Senhor Jesus. E o projeto de Jesus não era ser lançado no penhasco. O projeto de redenção de Jesus era a cruz do Calvário. Esse era o projeto da aliança da redenção. E o Senhor sabia qual era chegada a sua hora. Quantas vezes não quiseram colocá-lo como rei e ele dizia, não é chegada a minha hora. Quantas vezes não quiseram já colocá-lo em condição de estar sobre tudo e sobre todos, e principalmente sobre sendo o Messias, o libertador do jugo do Império Romano que subjugava o povo judeu, fazendo ele um rei, um libertador político da época. Ele dizia, não é chegada a minha hora. E aqui foi um momento de tirar a vida de Jesus. Mas Jesus passou entre eles. Como? Ele é 100% Deus e 100% humano. E então, o projeto de Jesus era a cruz. E o projeto dele aqui neste lugar ainda se dava na dinâmica de pregar o Evangelho em toda a Galileia dos gentios. Era da Galileia para a Judéia, não era da Galileia para Nazaré e descer aqui nesse penhasco. Esse Espírito do Senhor está sobre nós, queridos, o Espírito Santo de Deus. E hoje a gente tem a liberdade no Senhor Jesus de abrir esse texto, não é? Adorar a Deus aqui com um cântico, e depois de ler esse texto, né, cumprir essa Haftorá, que é Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Saibam de uma coisa, religião não leva ninguém a Cristo. Religiosidade também, ninguém vai a Cristo. Nenhum esforço humano é capaz de levar uma pessoa a Cristo. É só pela graça de Deus. Deus trouxe você aqui por um propósito. O propósito da redenção. O chegar da hora do Senhor foi na cruz do Calvário. E foi na cruz do Calvário que Ele morreu por mim e por você. Foi na cruz do Calvário que Ele mudou a história da minha vida e da sua vida. Por isso que quando Ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para pregoar a libertação aos pobres, aos cativos. Porque esse propósito se cumpriu na sua pessoa na cruz do Calvário. Não somente na cruz, Ele desceu à sepultura, mas ressuscitou no terceiro dia. E hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. E eles cantam. Eu fico imaginando qual cântico, tantos cânticos nós podemos cantar hoje. Nós podemos cantar um cântico que todos nós conhecemos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Que estava falando sobre o momento em que foi dado a notícia que os árvores estavam em frio para. Aí tá, tem uma barraquinha velha no meio. Olha só essa loja, essas livros. Olha! Mãe, onde é que a gente tá? Que cidade é essa? Banal da Galileia. Isso. Banal da Galileia. Pessoal, só para